A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 16 de novembro de 2022, tem como título: Jesus via o povo de Israel como um rebanho de ovelhas sem pastor. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9, versículo 36, que diz assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Queridos, esse versículo aí é uma terrível alusão às autoridades religiosas de Israel, né? Líderes que, mesmo se achando aí muito piedosos, né, não davam aí nenhuma orientação espiritual ao seu povo. Encontramos aqui um aviso importante àqueles que hoje fazem aí do seu ministério um negócio. Onde quer que Jesus fosse, queridos, a multidão se reunia e ele tinha então compaixão deles. A palavra compaixão descreve aí a profunda misericórdia de Deus. O profeta Ezequiel, né, comparou Israel a ovelhas que não têm pastor, conforme lá no capítulo 34 do seu livro. Jesus então via que o povo, queridos, andava desgarrado. E estas palavras aí ressaltam, né, o desamparo do povo sem Deus. Jesus veio, queridos, para ser o bom pastor, aquele que podia mostrar às pessoas como evitar aí as armadilhas da vida. Nenhuma criatura, queridos, é mais sujeita a se perder do que uma ovelha. E quando está perdida, mais desesperançada, incapaz e exposta, ou mais inapta para encontrar aí o caminho de volta para casa. Então, queridos, as almas pecadoras são como essas ovelhas perdidas. Elas precisam dos cuidados de um pastor para trazê-las de volta. Os professores, os judeus, né, fingiam então ali ser pastores. Porém, Jesus diz que eles não tinham pastores, pois tê-los ali era pior do que não ter nenhum, pois eram pastores preguiçosos que os dispersavam ali ao invés de trazê-los de volta, e que tosqueavam ali, queridos, o rebanho em vez de alimentá-lo. Pastores semelhantes, né, aos descritos em Jeremias capítulo 23, em Ezequiel capítulo 34. A situação dessas pessoas, então, queridos, é muito lastimável, pois elas não têm sacerdotes, né? Ou quando têm, eles são aí tão ruins, né, que é como se não tivesse nenhum. São obreiros que procuram os seus próprios interesses, e não os interesses de Cristo e das almas. Queridos, precisamos sentir compaixão pelas pessoas, pelas almas. E muitos obreiros fraudulentos olham aí as multidões apenas para explorá-las. Veem as ovelhas apenas como fonte de lucro. Arrancam a sua lã e comem a sua carne, em vez de apacentá-las. Nós devemos orar por aqueles por quem nós temos compaixão. E hoje, as multidões também precisam de um pastor. Apenas Cristo pode guiá-las e alimentá-las. Cristo retrata-se como o bom pastor, como o segador, o Senhor da seara. Então, queridos, Ele é o Senhor da seara. E se quisermos ganhar almas, nós temos que obedecê-lo. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.